Olá, professor. Meu nome é Carolina e eu darei início à apresentação do nosso grupo. Aqui estão os nomes das integrantes e agora eu irei falar um pouco sobre esse fluxograma, que nada mais é do que a representação do encaminhamento e de como é feito o atendimento ao paciente na rede de saúde. De início, é feita a ficha do paciente, que contém os dados pessoais dele, ou seja, o nome, o CPF, o telefone. E em seguida é feito o encaminhamento, que representa o direcionamento do paciente a uma especialidade médica. Vale lembrar que um paciente pode ser encaminhado para várias especialidades. Em seguida, é feita a identificação do médico especialista, onde vai ser registrado o seu nome, o RG, o CPF e o seu RGM. Após essa etapa, é feito o agendamento, que conecta o médico especialista à sua consulta. E, por fim, a consulta, que pode gerar solicitações ou prontuários. Feita a consulta, ocorre a realização do prontuário eletrônico, que armazena informações médicas. O objetivo desse fluxograma é otimizar o funcionamento de uma policlínica de bairro, com foco em agendamento de consultas, armazenamento do histórico dos pacientes e organização da agenda médica. Além disso, apresenta os processos principais do sistema, que são o cadastro do paciente, o agendamento de consultas, a realização da consulta, a solicitação de exames e a administração geral. A modelagem dos dados foi feita com base nas principais entidades e relacionamentos. E para concluir a primeira etapa do trabalho, vale ressaltar que o modelo lógico define como os dados do sistema serão armazenados no banco, garantindo integralidade referencial entre pacientes, médicos e consultas, rastreamento completo do fluxo de atendimento e escalabilidade para novas especialidades e unidades de saúde. Olá, professor. Dando continuidade à apresentação do nosso projeto, falarei sobre o painel analítico. Aqui nós temos um exemplo de como agregar a tecnologia e a saúde a favor do sistema de saúde, uma vez que muitas vezes as informações e dados eles ficam perdidos e com esse painel analítico as informações são sintetizadas e analisadas para a tomada de decisões e formação de estratégias e planos para a melhoria do panorama hospitalar. Aqui nós temos alguns objetivos desse painel analítico, como acompanhar a evolução dos casos, óbitos e recuperações, facilitar decisões estratégicas na área da saúde, apoiar estudos epidemiológicos e gestão hospitalar. Para começar a análise dos dados, temos os casos confirmados, que, lembrando, são referentes ao Covid e retirados do banco de dados da Kaggle. Esse primeiro gráfico, ele vai mostrar que os Estados Unidos e o Brasil lideram o número total de casos, com um crescimento constante nas últimas semanas, lembrando da importância de vigilância ativa e controle de surtos. Quanto aos novos casos, os Estados Unidos representam 24,6% dos novos registros e o Brasil e a Índia também apresentam números muito elevados. Esse gráfico em pizza ele vai mostrar que tem uma distribuição muito desigual nessa quantidade de novos casos ao redor do mundo. Quanto aos óbitos, os Estados Unidos, Brasil, México e Itália têm os maiores índices, e esse indicador ele é visto como mortes a cada 100 casos confirmados da doença, e ele é essencial para avaliar a eficiência das ações de saúde. Quanto às recuperações, o Brasil e os Estados Unidos também apresentam altas taxas de pacientes recuperados e vai demonstrar a eficácia dos tratamentos e dos recursos clínicos desses países. É um indicador positivo para avaliar a evolução da saúde. Quanto aos casos ativos, o Brasil e os Estados Unidos também lideram os casos em acompanhamento e mede a pressão atual do sistema de saúde, E é importante também para planejar leitos e recursos. Quanto ao crescimento semanal, nós tivemos mais de 245 mil casos em apenas uma semana. Evidencia a tendência desse aumento global e reforça a importância de monitoramento contínuo. Para concluir, o painel mostra grande disparidade entre os países no controle da pandemia. E, como foi mostrado, o Brasil e os Estados Unidos aparecem entre os líderes em casos, óbitos e recuperações. Esses dados reforçam a importância de monitoramento contínuo e políticas de saúde pública. Boa tarde, professor. Eu vou concluir nosso trabalho falando sobre o modelo de classificação Machine Learning. O nosso projeto teve como objetivo prever o número de óbitos por Covid-19 no Brasil, utilizando do NIME, que é uma ferramenta que permite a gente criar fluxos de análise de dados de uma forma visual e prática, que é justamente o que a gente mostrou no slide anterior, a construção do nosso. Aí, para fazer isso, nós utilizamos uma base de dados da plataforma Kaggle, onde tem dados públicos sobre a pandemia. Nós fizemos uma seleção das variáveis mais importantes, que no nosso caso foi data, estado, óbito e novos casos, e fizemos um pré-processamento no Nine, que foi feito justamente para a gente melhorar o desempenho do modelo, tornar ele mais limpo e eficiente. Após isso, nós fizemos uma divisão
dos dados, sendo eles 74% para treinamento e 26% para teste. Assim, a gente consegue garantir uma avaliação justa do desempenho. Nós utilizamos 3 algoritmos diferentes. O Decision Tree, que é um modelo simples, bem interpretável, o Random Forest, que é um modelo mais robusto, com múltiplas variáveis, e a regressão polinomial, que também é complexa e utiliza-se de várias variáveis diferentes. Testando esses 3 algoritmos, a gente viu que o Decision Tree ele teve um desempenho baixo, então a acurácia dele foi ali de 25%, não tinha resultados tão precisos. Já a regressão polinomial, por mais que ela tenha uma especificidade muito boa, o modelo não se ajustou bem aos dados que a gente precisava para essa pesquisa em específico. Já o Random Forest foi a nossa escolha, que teve a melhor acurácia de cerca de 77%. Ele tinha uma combinação de previsões que chegou a um resultado mais preciso e estável, evitando erros e melhorando a generalização. Logo, esse algoritmo conseguiu identificar padrões reais entre os aumentos de casos e os óbitos. Para concluir, o projeto demonstrou, então, o uso prático do NIME em ciência de dados. Então, na prática, a gente conseguiu ver esse modelo ajudando a prever picos de mortalidade e é um cenário que a gente permite às autoridades de saúde, por exemplo, a terem uma desenvoltura melhor, se prepararem melhor, como, por exemplo, um planejamento de leito, um planejamento de insumo, promoção de campanhas preventivas, o que influencia direto na qualidade de saúde da população brasileira em geral. Por fim, é válido salientar que foi o uso do NINE que tornou o processo mais acessível até para quem não é programador, que é o nosso caso, como estudantes de medicina, o que mostra assim, o potencial de aplicação dessa plataforma e como ela pode interferir na qualidade de vida, no bem-estar, na promoção de saúde. E para finalizar, reforçando tudo o que eu abordei, a gente trouxe aqui um compilado de importâncias para a área médica, tanto da modelagem de dados, como do dashboard utilizando o Power BI, como também desse Machine Learning,